Em 21 de junho de 2025, começou no Irão uma operação aérea em grande escala com o objetivo de atacar 3 importantes instalações nucleares do país. Elas estavam localizadas em Fordow, Isfahan e Natanz. Esta foi uma mensagem direta dos Estados Unidos ao Irão. O Irão foi atacado pelas forças aéreas de Zeva numa operação estratégica destinada a pôr fim aos esforços de Teherã para extrair urânio. Isto levou a um aumento acentuado da tensão no Médio Oriente. Apesar de a Zeva ter demonstrado as suas fantásticas capacidades militares durante a operação, também causou problemas políticos e estratégicos nunca antes vistos na região. Algumas semanas antes da operação, a sala de situação da Casa Branca foi transformada num centro de comando. Nesse local, o presidente Donald Trump realizava frequentemente reuniões com os seus conselheiros de segurança nacional. As informações recolhidas pelo drone MQ-9 e pelos satélites da Agência Nacional de Inteligência, Geoespacial, NGIA, ajudaram a determinar com precisão a localização e a estrutura das instalações nucleares do Irão. Para chegar a Fordow, que estava enterrado sob uma montanha perto de Qom, a uma profundidade de 79 a 90 metros, eram necessárias armas especiais. Fordow era o alvo mais difícil. A Força Aérea dos EUAs enviou 6 bombardeiros B-2 Spirit da base de Whitman, no Missouri, para o Golfo Pérsico, acompanhados por 2 submarinos da classe Virginia. Esses submarinos usaram mísseis Tomahawk para destruir o inimigo. Poucas horas antes do ataque, Trump aprovou o plano na noite de 20 de junho, que exigia a destruição máxima dos alvos e garantia a segurança dos americanos. Quando a operação começou, 6 bombardeiros B-2 Spirit decolaram do Missouri e cruzaram o Oceano Atlântico até o Oriente Médio em 12 horas. Cada avião B-2 tinha bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator com um peso de 13.600 quilos. Nesse momento, os submarinos USS Delaware e USS Montana preparavam 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk com ogivas de 454 quilos, que podiam voar a uma distância de 1.600 quilômetros. Assim, os alvos foram divididos. Natanz e Isfahan foram atacados com mísseis Tomahawk, enquanto Fordow foi atacado com GBU-57. As forças de apoio incluíam aviões EA-18G Growler para supressão eletrônica, drones RQ-4, Global Hawk para vigilância em tempo real e caças F-22 Raptor para escolta e prontidão para qualquer contra-ataque. A GBU-57 MOP, também conhecida como Destruidora de Bunkers, tem uma potência equivalente a 5,4 toneladas de dinamite quando perfura 60 metros de betão armado. É ideal para destruir alvos subterrâneos com uma precisão de 5 metros, como o Fordow, com GPS e sensores inerciais, atinge alvos precisos. Os mísseis Tomahawk, a uma distância de 30 metros com correlação digital de imagens e navegação terrestre, são ideais para atacar um depósito de combustível em Isfahan e uma fábrica de centrífugas em Natanz. O preço de cada míssil Tomahawk é de R$8.250 mil. Estes mísseis podem voar a uma velocidade de 880 km e voar a baixa altitude para evitar os radares que os observam. A fim de reduzir o risco de fuga de substâncias radioativas, foram realizados cálculos minuciosos para determinar as características do ataque. O ataque começou com a aproximação de 6 bombardeiros B-2 Spirit a partir do oeste, entrando no espaço aéreo iraniano a uma altitude de 15.000 metros. A tecnologia do B-2, que consiste num sinal de radar do tamanho de um pássaro, cegou quase completamente os sistemas de defesa antiaérea S-300 do Irão. 4 aviões EA-18G Growler emitiram sinais de amplo alcance a 50 quilômetros da formação B-2. Esses sinais interferiram no funcionamento dos radares e dos meios de comunicação do inimigo.
Inicialmente, a liderança do CC enviou ordens criptografadas no padrão AS-256 ao líder do B-2. Essas ordens indicavam que o alvo era Ford. Quando o avião se aproximava de Ford, a uma distância de 19 quilômetros, o avião B-2 número 1 verificou o sistema de orientação AN/APQ-181. Fotografias de satélite do RQ-4 Global Hawk foram exibidas no ecrã, mostrando que o sistema de defesa antiaérea iraniano não estava a funcionar. O objetivo foi alcançado. O piloto sentiu uma vibração quando o compartimento de armas se abriu após pressionar o botão de lançamento no ecrã tátil. Duas bombas GBU-57 voaram a uma velocidade de 300 metros por segundo com a ajuda de sensores inerciais e GPS. Com uma pressão de 257 libras por polegada quadrada, a bomba explodiu com um atraso de 30 metros em rocha irregular. A explosão em Fordow danificou parte da câmara de enriquecimento de urânio e abalou uma viga de 500 metros de comprimento. No B-2 número 1, uma câmara infravermelha registrou fumo preto causado pela explosão. Quase imediatamente depois, os B-2 números 2, 3 e 4 lançaram 6 bombas GBU-57 sobre a entrada principal de Fordow e 2 pequenos túneis. Para evitar colisões, as bombas foram lançadas com alta precisão, com intervalos de alguns segundos. Cada bomba criou uma cratera de 15 metros de profundidade, danificando o concreto armado e 40% das centrífugas. Fortes vibrações foram registradas pelos sensores sísmicos RQ-4, e os destroços voaram centenas de metros. Os pilotos dos aviões B-2 e Nord 2 relataram ter atingido o alvo, forte fumo e eficácia notável. Quando as chamas se espalharam por toda a área, a temperatura atingiu 1000 graus Celsius. Os aviões B-2 número 5 e 6 foram enviados para o Centro de Controlo Subterrâneo de Fordow, onde lançaram 4 bombas GBU-57 sobre as instalações operacionais e os sistemas de servidores da instalação. A uma distância de até 50 metros, os explosivos poderiam destruir 60% do equipamento de controlo, interrompendo as comunicações internas. As fotografias do RQ-4 mostraram uma espessa camada de fumo negro no local e uma coluna de chamas com 100 metros de altura. Após um impacto direto no B-2, o piloto do avião N, o 5 confirmou que o centro de controlo tinha sido destruído. Houve um tremor de terra na área. Nesse momento, os submarinos Delaware e Montana da Marinha dos Estados Unidos, a 30 metros de distância, saíram do Golfo Pérsico e lançaram 30 mísseis Tomahawk de lançadores verticais. A comparação entre o solo e as imagens de satélite mostrou que cada míssil voou sobre o território iraniano a uma altitude de 30 a 50 metros. As fotos de satélite confirmaram isso. Isfahan recebeu 12 mísseis e Natanz 18. As duas ondas de mísseis se separaram. O Raider AN/SP-6, que rastreava a rota do contratorpedeiro USS John Paul Jones, garantiu total precisão. Em resposta aos sinais dos Tomahawks, os sistemas de defesa aérea S-300 de Natanz lançaram 8 interceptores N-6Z-48. 3 mísseis foram abatidos devido a interferências no GPS, e 15 mísseis voavam a uma velocidade de 880 km/h. O RQ-4 informou a tripulação do USS Delaware sobre o recebimento do relatório. 3 mísseis foram abatidos, mas outros 15 mísseis continuavam a voar em direção ao alvo. Depois que os Tomahawks mudaram sua trajetória para desviar dos radares e sobrevoaram os vales, eles atingiram o complexo principal de centrífugas em Natanz. Os primeiros 8 Tomahawks destruíram o complexo de centrifugação N-01, o que resultou numa cratera com 10 metros de largura e na destruição do telhado de betão armado com 2 metros de espessura. Além disso, 7 deles provocaram explosões laterais quando atingiram o estoque de centrifugadoras. Os destroços espalharam-se por uma distância de 50 metros e o local ficou coberto por uma espessa fumaça preta, que foi registrada pelas câmaras do RQ-4. No total,
foram perdidas 2 geocentrífugas, e estima-se que cerca de 60% do equipamento de Natanz tenha sido completamente destruído. Os dados obtidos do RQ-4 do piloto P-2 no 3 indicam que Natanz foi neutralizado com sucesso. Isfahan. TOWs e Tomahawks se uniram em 3 grupos para atacar as fábricas de produção de urânio e os depósitos de combustível. Dos 5 aviões do primeiro grupo, 60% dos estoques de combustível enriquecido foram destruídos. Isso foi conseguido provocando explosões laterais com a detonação de 20 contentores. Isso causou uma labareda de 50 metros de comprimento. O segundo grupo, composto por 4 aviões, destruiu um laboratório subterrâneo a 10 metros de profundidade. Eles danificaram com sucesso o equipamento de processamento. O complexo ficou sem eletricidade quando os últimos 3 aviões desligaram o fornecimento de energia de reserva. O RQ-4 registrou uma temperatura de 1000 graus Celsius e o fumo espalhou-se por 2 quilômetros, ocultando o alvo. Após uma tentativa frustrada de ativar o sistema de defesa antiaérea iraniano TOR-M1 em Fordow, 12 mísseis para interceptar o B-2 foram lançados. Quando o I-18G interveio e utilizou tecnologia invisível, os mísseis não conseguiram identificar o alvo e explodiram a grande altitude, sem causar danos. O comandante do P-2, No 1, declarou que a defesa do inimigo não teve sucesso e que não havia ameaça. Moradores de Kona, localizados a uma distância de 19 quilômetros, relataram ter ouvido o eco das explosões e visto destroços do ataque caindo nas proximidades, o que causou a impressão de um terremoto. Durante o lançamento de 4 mísseis, 57-6, o radar Panzer S-1, localizado perto de Natanz, conseguiu detectar sinais fracos do B-2. Quando o IA-18G passou para a interferência concentrada, ele se desviou da rota. Os pilotos do B-2 receberam um aviso do sistema AN/ALQ-218 e aceleraram para Mach 0,9, mantendo uma formação compacta. O RQ-4 confirmou que não havia mísseis nas proximidades para proteger a esquadrilha. O piloto do B-2 número 4 informou que os mísseis inimigos foram abatidos e que o espaço aéreo estava livre. O navio da Marinha dos VIPs trazido da Montana detectou sinais de um submarino iraniano da classe Kilo a uma distância de 30 quilômetros. O submarino americano mergulhou a uma profundidade de 200 metros para permanecer invisível. Boias acústicas ativas, lançadas nas proximidades pelo navio USS John Paul Jones, fizeram com que o navio iraniano se desviasse da rota. Graças à rápida reação, a Marinha dos Iowa foi protegida. Após mergulhar a uma profundidade de 250 metros, os navios da Marinha dos Iowa, Delaware e Montana dirigiram-se para águas internacionais do Golfo de Omã para evitar serem perseguidos. O UAV-RQ-4 detectou o radar 1LO-119 Nebo SVU perto de Isfahan. Este radar pode estabelecer alvos complexos. O EA-18G enviou sinais falsos a uma distância de 100 quilômetros, criando interferências ativas. Conseguimos enganar o radar iraniano, o que nos obrigou a mudar de direção. Após a conclusão bem-sucedida do voo, a esquadrilha B-2 saiu do espaço aéreo iraniano a uma altitude máxima de 0,85. Durante a passagem pelo espaço aéreo iraquiano, a esquadrilha foi acompanhada por 4 caças F-15E Strike Eagle, que decolaram da base Al-Udeid, no Catar. O RQ-4 afirma que os caças iranianos não perseguiram os aviões. O sistema de satélite Milstar foi usado para enviar o último sinal de conclusão da missão ao centro de comando do B-2 no 1. O piloto-comandante informou que Isfahan, Fordow e Natanz foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. Em resposta à mensagem do centro de situação, Trump afirmou no Truth Social que todos os aviões que estavam fora do espaço aéreo iraniano não estavam mais em perigo. Após 35 minutos de operação, todos os soldados americanos estavam sãos e salvos.
Durante seu discurso à nação em 21 de junho, o presidente Trump homenageou os soldados americanos que acabaram de morrer. Nenhum outro exército teria sido capaz de fazer isso. Neste momento, a paz continua a ser mantida. Mais informações sobre Trump podem ser encontradas no Truth Social. Destruímos com sucesso 3 instalações nucleares do Irão. Fordow, Natanz e Isfahan. Às 22 do dia 22 de junho, o Irão dirigiu-se aos seus cidadãos, anunciando que o seu espaço aéreo estava totalmente livre de aviões. 3 fontes da CNN informaram que o presidente Trump não planeia continuar as hostilidades no Irão, pois espera que os ataques levem Teherão a retomar as negociações. Segundo a CNN, o presidente Trump concluiu que, uma vez que as tentativas diplomáticas não tiveram sucesso, os Israel devem intervir e destruir as instalações nucleares fortificadas do Irão. Os ataques provocaram uma discussão acalorada. Thomas Massie, membro do Congresso pelo Partido Republicano, considerou a operação inconstitucional e afirmou que o presidente Trump está ignorando o Congresso ao tomar medidas militares no exterior. Sarah Jacobs, membro do Partido Democrata, que também se mostrou preocupada com a possibilidade de continuação das hostilidades no Oriente Médio, apoiou-o. No entanto, algumas pessoas apoiaram Trump. O congressista Andy Harris chamou a operação de paz pela força e afirmou que a destruição bem-sucedida do potencial nuclear do Irão protegeu a estabilidade mundial, a vida dos americanos e dos seus amigos. Os Estados Unidos confiaram na força, invisibilidade e precisão. Embora o EA-18G tenha intervindo de surpresa, a tecnologia do B-2 e do Tomahawk superou a defesa antiaérea iraniana. Como os dados eram recebidos em tempo real dos drones RQ-4, foi possível fazer alterações rapidamente. Como os F-22 Tomahawk usavam trajetórias de voo complexas para contornar os radares S-300, os caças Raptor estavam prontos para repelir qualquer contra-ataque que pudesse ser lançado contra eles. Usando meios de guerra eletrônica e armas de alta precisão, foi desferido um ataque coordenado e devastador. Foram causados danos significativos durante a operação. A perda de Fordow representou 30% da capacidade de enriquecimento de urânio, 2 túneis e um grande salão, bem como danos em 60% da infraestrutura de Natanz. 2.000 centrífugas foram perdidas na cidade. Após a sua destruição, os estoques de combustível e o laboratório em Isfahan ficaram fora de serviço por 72 horas. A evacuação preliminar iraniana limitou o número de vítimas a 12 técnicos. Sem contar as perdas de pessoal, a operação custou à UE 660 milhões de reais. GBU-57, 495 milhões de reais e Tomahawks, 165 milhões de reais. Os militares iranianos utilizaram sistemas S-300 em Isfahan e Natanz, bem como Tor M1 e Pantsir S-1 em Fordow, apesar de terem conseguido destruir apenas 3 Tomahawks. Os radares iranianos foram parados por interferência do EA-18G e pela invisibilidade do B-2. O medo do F-22 fez com que a força aérea iraniana não decolasse. Os sistemas de defesa aérea não conseguiram bloquear o GBU-57. Moradores de Connecticut relataram explosões altas, o que indica que a captura não foi bem sucedida. O Irão perdeu 13,75 mil milhões de dólares, e Isfahan e Natanz levaram 2 anos para recuperar totalmente os danos. Apenas 20% da capacidade de Fordow permaneceu operacional. O governo iraniano não respondeu diretamente ao ataque, mas prometeu tomar medidas proporcionais com a ajuda de forças como o Hezbollah ou os Houthis. A mídia iraniana classificou essas ações como agressão, e a comunidade internacional exigiu sua condenação. Um porta-voz iraniano afirmou que o programa nuclear do Irão continuará, apesar dos atrasos, e que não havia materiais radioativos nas áreas atingidas. Analistas acreditam que o Irão não pode responder devido aos recentes combates com Israel.
que reduziram o seu arsenal e destruíram instalações importantes. Hoje encerramos a transmissão. Esperamos que esta publicação tenha sido útil para si. Pode subscrever para ver mais conteúdos semelhantes. Isso ajudará o algoritmo do YouTube a recomendar conteúdos do seu interesse.